Ok. E, bom, Fechar meu é, microfone. oi? Vou fechar meu microfone. Ah, tá. Não, mas, assim, fiquem à vontade para comentar qualquer coisa. Como eu falei, eu não sou da filosofia, eu sou da letras e de letras clássicas, então bem distante a área de estudos. Então, eu faço, normalmente quando eu tenho que apresentar, eu faço assim, como se fosse uma listagem assim dos pontos principais. Então, se vocês quiserem comentar, interromper, eu acho até legal, assim, para enriquecer a apresentação e a discussão. Então, no capítulo 13, as seções 7 e 8, a seção 7, eu acho que a ideia que o Marx trabalha é a ideia de afastamento e atração dos trabalhadores com o desenvolvimento do maquinismo, tá? Essa ideia de que ah, quando existe quando a maquinaria implantada no sistema, ela vai ter um pouco essa força, né, de atrair e afastar ao mesmo tempo, tá? Ele vai dar muitos exemplos da crise da indústria do algodão, ok? Bom, eu vou ler algumas frases do próprio texto. Parágrafo 1, ele diz: depois dos horrores de um período de introdução e desenvolvimento, o Henrique acabou de entrar. Oi, Olá, Henrique, bom dia. Tudo tudo bom, bem? Yasmin? Tudo bom, Henrique? Tudo bem? Henrique, escuta, eu comecei a gravar e eu Tudo acabei bem. de começar a sessão 7 do capítulo 13, que trabalha a ideia do afastamento e atração de trabalhadores com o desenvolvimento do maquinismo, ok? Então, Perfeito. Estou na escuta. no parágrafo 1, algumas das frases do Marx diz: depois dos horrores de um período de introdução e desenvolvimento, a maquinaria aumenta o número de escravos do trabalho. E uma fábrica baseada no maquinismo, depois de um período, entre aspas, de transição, de desenvolvimento, até que bastante longo, oprime um número maior de operários do que aqueles que ele joga, o que ele afasta no início. Então, o primeiro exemplo é das fábricas de seda e de estame de lã, por meio de um censo que foi feito a pedido do Parlamento do Reino Unido, tá? De todas as fábricas existentes entre 1860 e 1865. E eu acho que é válida uma observação, não sei se é um problema da tradução com a qual eu estou trabalhando com a tradução em espanhol. De repente, o Alexis também está trabalhando com a mesma, que é do Fundo de Cultura Econômica, que é do México, né? Então, porque eu acho que ele compara, na verdade, esse censo compara os anos de 1860 e 1865, mas não sei por que em algum momento ele coloca 1885, mas eu acho que não, acho que os dois anos são 1860 e 1865. Então, o número de teares a vapor em 1860 era de 85.622 e em 65 de 95.163. Ou seja, teve um aumento de 11% em teares a vapor. Agora, o número de trabalhadores diminui de 94.119 em 1860
para 88.913 em 65, ou seja, tem uma diminuição de 5,5%. De novo, aumenta o número de teares a vapor, ou seja, aumenta o número de máquinas e diminui o número de trabalhadores. E aqui ele vai trazer os esquemas, né, que ele traz, e que a gente já viu em outros capítulos, em que ele compara diferentes cenários. Então, ele vai comparar um cenário, e aqui eu copiei o esqueminha num PowerPoint para, peraí, que eu vou mostrar aqui, acho que que chato, peraí. Fechar e abrir de novo. Às vezes, o Zoom faz isso, primeiro tenho que compartilhar. Agora sim, agora foi. Pronto. Agora sim. Deixa eu abrir aqui. Então, ele compara, na verdade, são dois cenários. O cenário com trabalhadores artesanais ou das manufaturas, e o cenário A, com o uso da maquinaria. Só que esse cenário com o uso da maquinaria, ele vai trazer mais dois exemplos, tá? Duas variações, vamos dizer assim. Com trabalhadores artesanais, supondo que o capital fosse de 500 libras, tá? Essa composição do capital, por exemplo, ele dá isso como exemplo, tá? Arbitrário. Poderia ser de 2/5 investidos como capital constante, quer dizer, maquinaria, matéria-prima, etc., o que equivaleria a 200 libras, e 3/5 investidos em capital variável, ou seja, em trabalhadores. Tá? E supondo que cada trabalhador custasse 1 libra, então 300 libras seriam 300 trabalhadores. Essa seria uma composição do capital nesse cenário com trabalhadores artesanais ou das manufaturas. Agora, com o uso da maquinaria, a composição do capital muda. E eu acho que esse é o ponto mais importante dessa sessão, de como ele está tentando demonstrar que a composição do capital com o uso da maquinaria, ele é mais, vamos dizer assim, maléfico para o trabalhador. Por quê? Existe uma maior proporção de investimento no capital constante, tá? Porque a maquinaria é mais cara, então, principalmente. Então, a proporção é de 4/5, tá? Seria, neste exemplo, 4/5 de capital constante, ou seja, 400 libras, e 1/5 de investimento em capital variável, ou seja, 100 libras, e sempre no suposto de que um trabalhador custa 1 libra, cada trabalhador, então seriam 100 trabalhadores. Então, o que ele está dizendo aqui é que com o mesmo capital de 500 libras, o número de trabalhadores diminui, ok? Em um cenário com o uso da maquinaria. Agora, o discurso de quem é favorável ao uso da maquinaria
é normalmente de que o investimento em maquinaria vai trazer como consequência a contratação de mais trabalhadores. E ele, realmente, com outros exemplos, ele vai demonstrar que sim, porém, em termos absolutos, não proporcionais. Então, ele vai trazer um cenário B, com o uso da maquinaria, agora, com um investimento maior de capital, 1.500 libras, mantendo a mesma proporção, a mesma distribuição na composição do capital. 4/5 de capital constante, o que dá 1.200 libras nesse item, e sendo 1/5 de capital variável, aqui sim consegue investir 300 libras, o que equivaleria a 300 trabalhadores em capital variável. Mas aí ele observa, ele faz a observação, olha, num cenário antigo, com trabalhadores artesanais ou das antigas manufaturas, eram necessárias 500 libras de capital para contratar ou para deixar trabalhando 300 pessoas. Com o uso da maquinaria, são necessárias 1.500 libras para chegar ao mesmo número de trabalhadores, tá? Agora, quando é que as indústrias conseguem atrair mais trabalhadores? Com um valor maior de investimento de capital. Já com 2.000 libras, com a mesma composição, de 4/5 de capital constante e 1/5 de capital variável, o número de trabalhadores chegaria a 400, ok? Só que, olha a diferença, ele diz, né? De 500 para 2.000 libras. Né? Então, esse exemplo é bastante, assim, claro, eu diria. Então, só repetindo um pouco as conclusões a partir da tradução, diz, ao aumentar o maquinismo, aumenta a parte constante do capital, formada pela maquinaria, as matérias-primas, etc., ao passo que diminui a parte variável investida em força de trabalho. E em nenhum outro sistema industrial é tão variável a composição do capital total. Agora, ele entra em outra questão, que é a questão da constante mudança peraí, deixa eu, depois eu volto. A mudança das indústrias, tá? Ele vai dizer assim, a maquinaria provoca, por um lado, um crescimento direto das matérias-primas, por exemplo, o incremento da indústria do algodão, tem mais, deixa eu só terminar aqui a ideia, mas como tem mais máquinas, mais produção, tem um aumento da matéria-prima. E, bom, daí eu continuo. Yasmin, pode falar. Não, é que você estava comentando da gente ir Sim, comentando. eu acho até melhor. Uhum. Tá. Não, é que eu achei muito legal a tabela, deu para visualizar muito bem, assim, e eu fiquei pensando nessa questão do. Isso ele faz todas essas considerações pensando que o custo da mão de obra continua o mesmo, né? De Sim, uma ali, que colocou ali, né? sim, E só que eu tava pensando assim, essa coisa de, enfim, aí, como eu falei, né, associação livre aqui. Como que hoje teve muita de lá para cá, né? Teve uma transformação, na verdade, uma transformação bem radical assim da demografia, digamos assim, da composição da mão de obra e do custo da mão de obra.
até por conta das lutas dos trabalhadores, né? Tipo, o aumento o aparecimento, na real, dos direitos trabalhistas e como que isso encarece a mão de obra, né, de lá para cá, né? E considerando isso, assim, se para manter o mesmo número de trabalhadores você precisa de um investimento muito maior, não, um capital muito maior, e ao mesmo tempo a mão de obra não aumentou muito de valor também, aí começa a aparecer enfim, foi o que eu pensei aqui, associei, enfim, não sei se está certo isso. Mas isso, aí, além de encarecimento da mão de obra, ainda tem um aumento da expectativa de vida, né? E aí começa a aparecer agora, recentemente, depois de conquistas de direitos, né, digamos assim, de um avanço da incorporação da classe trabalhadora no capital, né, uma normalização, assim, absorção das relações capital-trabalho, né, que já é uma forma de reação, de neutralização da luta de classes, como eles pensavam, né? Essa incorporação, né, o capital cede direitos aos trabalhadores e isso encarece a mão de obra. E aí agora a gente está num outro momento que vai para o oposto, que a mão de obra ficou cara, o capital total para produzir aumentou muito, de acordo com esse próprio esquema, né, o capital aumenta, o valor da mão de obra aumenta. E aí começa, agora a gente está num momento em que o capital tenta baratear a todo custo a mão de obra. Eu É estava que, pensando nisso, assim, é, né? é Que que, aí é que começa a podagem dos direitos trabalhistas. A gente vinha né, tipo, ao longo desses séculos, assim, num crescendo, assim, de conquista dos direitos trabalhistas, né, de diminuir a jornada de trabalho, etc., Uhum, e a aposentadoria, né, tipo, o estado previdenciário, etc., né, até o estado de bem-estar social. E acho que essa tabela, essas ideias nesse capítulo mostram muito bem como é que, se a gente se colocar no lugar do capitalista, digamos assim, né? O que ele tem que fazer para conseguir mais lucro nessas condições de maquinaria avançada e mão de obra cara, né? uhum, Que é o estágio que a gente está do capital atualmente, assim. uhum, Então, aí faz muito sentido, né? Tipo, o estágio que a gente está da luta, digamos assim, da luta de classes, né? Digamos assim. uhum. Que é nisso, né? O capital vai tentar, a todo custo, cortar o máximo possível o valor da mão de obra, porque ficou tudo muito caro, né? E aí, enfim, esse momento de recrudescimento que eu acho que tem tudo a ver, assim, com o surgimento do neoliberalismo, capital financeiro, enfim. Aí já entra numa outra questão, mas eu achei que fica muito claro, assim, fica bem, simplificou, digamos assim, a tabela deixa bem claro como que é esse movimento, né? E pensando que a maquinaria avançou mais, muito provavelmente se a gente vier pegar as proporções, assim, hoje em dia, o custo do maquinário, o custo da mão de obra e o capital total, vai ser uma coisa mais monstruosa, assim, né? O quanto que tudo mudou e cresceu, assim, essa tendência, né? Essa mesma tendência que está ali embrionária, digamos assim, nesse momento, Uhum. explodiu, né? A gente está no auge disso e aí a tendência é um recrudescimento fortíssimo, até violento, assim, para tentar reduzir custo de mão de obra, virou o grande mote, assim, né, do capital. Era mais É. isso, assim, É ideia que bem eu acho geral. que, assim, é super interessante porque é meio que a análise do Marx é tão meticulosa, assim, ele é tão inteligente, né, nesse sentido, que ele meio que prevê isso que você está falando, porque na seção 8 ele vai falar sobre a implementação das leis Fabris, tá? Então, de como as leis, ele fala, é interessante, porque o movimento meio que contraditório. Em que sentido? No sentido de que a implementação das leis Fabris, elas vão proteger os trabalhadores, sim, estabelecendo um determinado número de horas de trabalho, condições, quer dizer, mínimas de salubridade, enfim, para os trabalhadores e tal. Mas isso estimula ou vai, entre aspas, forçar os capitalistas para investir mais em maquinaria. Então, para fazer mais eficiente os processos, já que eles não podem explorar o trabalhador até ele trabalhar, sei lá, 20 horas por dia, né, até ele morrer, né, nas condições péssimas, já que ele não pode, por lei, não pode fazer isso, então ele vai tentar
fazer mais eficientes os processos e ele vai investir mais em maquinaria. E o maior investimento em maquinaria, a gente já sabe que tem como consequência o afastamento do trabalhador. Então, eu acho que faz todo sentido, assim, o que você está falando. E não deixa de vir, assim, na minha cabeça, as empresas que, hoje em dia, enfim, é uma reclamação comum, né, de todo mundo. Você liga para qualquer empresa, assim, desde um plano de saúde até uma empresa de telefonia e te atende uma máquina, né? Enfim, já não tem mais pessoas. Enfim, todos esses sistemas estão feitos para quase funcionar só pela máquina, não sem gente, né? Então, é muito... é, não deixa de surpreender, né, a análise dele, do Marx. Então, é uma tendência, primeiro, a eliminar direitos dos trabalhadores que ainda estão lá e substituir o máximo porque onde é isso, acho que essa escolha, acho que você vai explicar depois, né? Essa escolha barra tendência de aumentar o maquinário, diminuir a mão de obra e baratear a mão de obra que ainda é necessária, né? Uhum, Que é um processo, assim, né? É muito violento isso. sim. Parece uma coisa assim, né? Tipo, quase uma tecnicalidade. Mas a gente vai ver na prática, essa é de uma violência social, política, econômica absurda, assim, né? Porque é isso, é, tipo, é uma contabilidade, assim, que as pessoas. Tem a compra do maquinário e o tratar as pessoas como máquinas também, né? E Uhum, como que isso desumaniza mesmo. Enfim, que também é tudo que ele fala sobre a questão da reificação do trabalhador, etc. Acho que entra várias questões aí dessa violência mesmo do capital de deixar as pessoas na miséria, né? Tipo, desemprego, a perda de direitos, trabalhar até a exaustão e lidar, enfim, né? Lidar com esse mundo cada vez mais objetificado, né? Que os aham, objetos têm mais preponderância do que as pessoas, né? Que acho uhum, que é criado por essa tendência mesmo do maquinário tomar conta, né? uhum. Sim, sim. É, exato. Sim. Bom, eu acho que outro ponto, assim, interessante da seção 7 que ele fala sobre o barateamento dos produtos feitos à máquina e também da revolução nos meios de comunicação de transporte, isso no século XIX, né, que suministram, ele diz, as armas para a conquista dos mercados estrangeiros. Então, aqui ele vai entrar numa questão mais global. Diz, arruinando a produção artesanal, a exploração por meio das máquinas faz com que esses mercados estrangeiros se transformem em campos de produção de matérias-primas para os centros industriais. Aí ele dá o exemplo das Índias Orientais. Ele trabalha muito, na verdade, eu acho que ele estava muito focado no Reino Unido, na Inglaterra, que era o grande exemplo da Revolução Industrial, e uma questão que trouxe uma resposta a uma dúvida que eu tinha. Quando eu li o capítulo 6, eu fiquei imaginando que toda essa imigração europeia, né, para as Américas no século XIX, né, quer dizer, as ondas de imigração dos italianos, alemães, enfim, que enfim, o ensino da história escolar, né, é mal explicado, né? Enfim, não, porque tinha uma crise econômica e por isso os italianos vieram, enfim, os alemães foram para os Estados Unidos, ou, enfim, né? Mas não é explicado em profundidade, né? Mas aqui na seção 7 ele diz claramente, diz a constante transformação da revolução industrial e do uso da maquinaria vai criar uma população sobrante dos operários nos países altamente industrializados, que estimula de maneira acelerada a migração e colonização de outros países.
convertidos em centros de produção de matérias-primas para a metrópole, como, por exemplo, a Austrália. Ele traz o exemplo da Austrália. E assim fica estabelecida uma nova divisão internacional do trabalho. Uma parte do planeta é campo de produção preferentemente agrícola, a serviço de uma outra parte preferentemente industrial. Então, duas coisas assim que pipocam na minha cabeça. Em primeiro lugar, a Guerra Civil dos Estados Unidos, que acontece de 1861 a 1865, bem nos anos em que o Marx estava escrevendo O Capital. Então, a economia, e eu acho isso interessante nos Estados Unidos, a economia estava um pouco dividida nesses esquemas. O sul dos Estados Unidos sendo eminentemente agrícola, com produção de algodão, cana-de-açúcar, enfim, com mão de obra escrava, e o norte, isso, lógico, muito exageradamente representado, né? Mas o norte com que recebeu essa onda de industrialização. Então, como essa luta entre norte e sul dos Estados Unidos, que na verdade é super complexo, porque o sul tinha uma economia diferente, não era uma economia industrializada, era uma economia de mão de obra escrava. Mas eu acho que também tem um elemento ali de o discurso da industrialização tentando se controlar uma região do país, sabe? E tentando industrializar, né? Levando o capitalismo até o Sul, e o Sul resistindo um pouco isso. Eu achei super interessante pensar nesses termos. Lógico que é muito mais complexo, e nos Estados Unidos hoje em dia existe uma discussão e uma necessidade de sublinhar, assim, destacar que o problema da guerra civil foi um problema sobre a escravidão. Para quê? Para não esquecer e para não deixar de lutar, né, contra a discriminação. Na verdade, eu acho que tem essa intenção, né, de sempre frisar de que o problema da guerra civil foi um problema sobre a escravidão. Eu acho que é para não esquecer e para não deixar de lutar pelos direitos da negritude, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem ali uma força, eu vejo, assim, agora, uma força da industrialização, do maquinismo, do capitalismo, tentando dominar, né, todo o território. Isso por uma parte, né, que está na minha cabeça. E, por outro lado, inclusive, eu compartilhei esse texto no WhatsApp do grupo, de um artigo que eu vi recentemente no New York Times, é de março, tá? Sobre... Não, nada a ver, peraí. Aqui. Na Índia, né? Que é uma imagem atual, assim, de 2024, né? De como nas plantações de açúcar, como esses trabalhadores e trabalhadoras estão sob condições assim brutais, assim, tem mulheres jovens que são empurradas assim a fazerem histerectomias para poder continuar trabalhando, assim, sabe? Numas condições assim absurdas, assim, e grandes empresas, assim, tipo a Pepsi, a Coca-Cola, enfim, usufruindo, sabe, comprando essa matéria-prima mais barata à custa dos trabalhadores, né? Então, é bem impressionante, assim, bem impressionante. Enfim, bom, aí ele vai tratar outra questão que eu acho interessante, sobre
a elasticidade do sistema fabril. E que eu acho que, Henrique, pode falar. Henrique, desculpa atrapalhar a retomada aí. Imagina, Vocês me imagina. ouvem bem? Sim. Eu só fiquei refletindo aqui a partir dessa sua última observação, né, dos Estados Unidos, e agora Índia versus resto do mundo, mas uma situação talvez até mais local nossa aqui do Brasil, né, do Sudeste em relação ao resto do Brasil. Eu acho que daria para a gente fazer também uma análise parecida, ou seja, a região que está mais industrializada se considerando também melhor do que as outras. Isso gerando reflexos até discriminatórios, questões de preconceito, justamente porque essas outras pessoas são tidas como inferiores porque elas vêm de um lugar que é de produção agrícola, que faz apenas as matérias-primas, e aqui a nossa região é a melhor de todas porque é onde estão as indústrias. E mesmo sendo as pessoas aqui também trabalhadores, né, sendo também proletários, acabam, de certa forma, absorvendo uma, uma cisão entre capitalista e trabalhador e absorvendo uma prática discriminatória também. Eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso, mas eu acho que poderia ter um fundo também dessa divisão de categorias de trabalho. Trabalho mais braçal e trabalho mais industrial, criando também essa distinção entre o que vale mais e o que vale menos. Uhum. Não, eu acho que assim quer dizer, faz muito sentido, né, essa frase de quem construiu São Paulo, né? Enfim, os Sim, milhões sim. de trabalhadores nordestinos, né, que são continuam sendo ridicularizados, enfim, continua sendo aquela, né, como falam aqui em São Paulo, a baianada, né? Mas enfim, foram eles foi o trabalho deles, né, que mal pago, enfim, essa precarização, esse descaso, né, de deixar os trabalhadores assim sem proteção nenhuma, né? Enfim, eu acho que talvez, não sei se o Alex me veio agora a situação do México, de como o norte do México, sei lá, Monterrey, enfim, tem estados no México que são muito mais desenvolvidos, e não sei se também tem, eu acho que isso é meio comum nos países, assim, de tratar de uma maneira um pouco mais pejorativa, assim, regiões que não são tão industrializadas, né? Só uma Sim. coisa nessa questão, nossa, fez muito sentido essa análise que você fez das imigrações do século XIX, e todo o neocolonialismo, e a Guerra dos Estados Unidos, nossa, isso fez muito sentido. E só queria complementar que tem o livro deles, né, do Marx e o Engels, sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Acabou de Nem ser lançou sabia. pela Boitempo. A Boitempo fez um compilado. Na real, assim, não é um livro que eles escreveram. A Boitempo fez uma compilação Uhum, de todos os textos que eles escreveram para jornais. Eles discutiram muito na época a Guerra Civil nos Estados Unidos. E as cartas entre eles, né? O Marx e o Engels e algumas outras pessoas, assim. E é interessantíssimo, assim, porque daí a gente vê, né, tipo, como que eles enxergam pontualmente, assim, né, na prática, essa base teórica deles nessa situação específica. Na minha tese peguei algumas coisinhas, assim, né, muito pontuais, mas o Engels, ele tem uma leitura muito boa das organizações militares e da questão da indústria do armamento, da indústria armamentista. E ele faz análises longas, assim, sobre é, a, a- o uso e a progressão, digamos assim, da produção de armamentos na Guerra Civil dos Estados Unidos a partir da situação produtiva, assim. E é muito interessante, né? Eu não consegui terminar de ler ainda, mas acho que é um livro que vale a pena, assim, a Guerra Civil dos Estados Unidos deles. é, sim. Acho que o Alexis ia falar alguma coisa também, né? Alexis?
Não, eu ia concordar com essa. No México também existe um pouco essa separação norte e sul, mas é o contrário do Brasil, né? Uhum, O norte está mais próximo dos Estados Unidos, então recebe mais investimento, sobretudo em maquilaria, né? uhum, E o sul é mais agrícola, mais extrativista também, né? uhum, Só que a situação nos dois extremos tá muito difícil, né? Porque nos últimos anos a maquilaria tem super explotado o trabalho do pessoal do norte e no sul, fora os movimentos de resistência, é o extrativismo a tudo que dá, né? Mineral e de uhum, petróleo. Então, essa que é a situação, né? Agora, eu sinto, não sei se eu estou errado, mas eu acho que no Brasil é mais forte essa cisão social, sabe? Entre norte e sul, esse preconceito, essa racialização. Eu tenho a impressão que é mais forte no Brasil do que no México, mas aí a gente teria que ir a estudos e tal uhum, para saber. Mas é uhum, isso. uhum. É. E só uma Bom, última coisa, pensando nessa questão de embate assim, entre regiões industrializadas e regiões agrícolas, aí tem a questão da agroindústria, né? hum, Porque, na verdade, o Sudeste, Sul-Sudeste, tipo, é bastante agrícola. Só que aqui a gente tem uma agroindústria, tipo, o agronegócio, que é uma coisa. São formas, na real, são formas de produção agrícola diferentes. Mas o Brasil inteiro é bastante ainda agroexportador, né? Nossa sim. economia, a base dela ainda está muito nisso, assim. A gente tem uma dificuldade de avançar, né, digamos assim, para uma indústria de produtos de mais valor agregado e tal. A gente continua sendo uma base agrícola, só que o modo de produção, aí tem uma divisão no próprio modo de produção agrícola, que talvez acho que tenha aí, né, eu acho que eu não sei, acho que você vai falar, né, Henrique, da questão da industrialização do campo, né? O Marx trabalha isso. Sim, mas não, ele não entra profundamente, mas eu acho que hoje em dia o que a gente vê aqui no centro-oeste do Brasil é assim, como o sistema da maquinaria se impõe também no setor agrícola. E aí, é, nossa, é assim, é impressionante, impressionante como, sei lá, o que antigamente, sei lá, 100 trabalhadores faziam, hoje em dia uma máquina faz, né? Então, mesmo esse modus operandi, né, do capitalismo, da maquinaria, não é só nas fábricas, nos centros urbanos, né? Ela está se deslocando, está indo para o setor agrícola também. Mas, É, assim, eu ah, cresci no. Ah, desculpa. não, 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 eu cresci no interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba, né? tá, Depois eu estudei em Ribeirão Preto na faculdade. E o interior é basicamente isso, assim, na verdade, assim, indústria, tem alguns polos industriais em São Paulo, Cubatão e aqui a capital, mas o interior de São Paulo é agroindústria. Piracicaba, Ribeirão Preto é agronegócio, não tem mais nada, assim. E aí as indústrias que tem são indústrias de produção de máquinas para o agronegócio, para a agroindústria, né? aham, Tipo, tem a Caterpillar, é uhum, muito, assim, tipo, até enraizado culturalmente na vida da cidade, assim, tudo é voltado para a agroindústria. E aí tem, inclusive, tem várias questões políticas de que tipo de subjetividade que isso cria, assim, né? A galera uns agroboy, assim, muito reaça, assim, no interior de São Paulo, que tem tudo a ver com isso, com a agroindústria e agronegócio, assim. Então, acho que até essa questão é meio relativa, assim, né, eu não acho que não sei se tem uma divisão geográfica. A divisão acho que é realmente nisso, assim, o quanto que a maquinaria avançou no campo, na agricultura, e o quanto que ainda existe um tipo de produção agrícola mais manufatureiro, né, que seria mais uhum, antigo, digamos assim, mais tradicional, né, que não está nesse esquema de capital industrial avançado no campo, uhum, né, mas uhum, São Paulo, o Sudeste, o Sul também é assim. O é. Sul também é bastante mecanizado, né, o campo. É, não, eu acho interessante, ele dá o exemplo, ele
diz assim que a economia dos Estados Unidos continuou sendo colonizada, né, no sentido de que os Estados Unidos continuaram sendo assim um grande provedor, né, de matérias-primas para os mercados europeus até bem no final do século XIX. E eu tenho a impressão eu não estudei profundamente, mas eu acredito que teses devam existir, livros devam existir, explicando um pouco isso, de como a economia dos Estados Unidos ela consegue se colocar como potência mundial só no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, ainda não muito firme, mas realmente foi depois da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos conseguiram se colocar nesse lugar de superpotência. Essa impressão que eu tenho, porque, inclusive, a crise econômica dos anos 30, né, 29 e 30, impactou o mundo todo, mas nos Estados Unidos foi muito forte. Era assim, alguma coisa assim como 25% da população ativa, desempregada, ou mais, quase 30%, uma coisa desastrosa, assim. E aí, depois, quem ganha as eleições é o Roosevelt, em 32, se eu não estiver errado, que chega com a promessa de um novo pacto, né, do New Deal, que é a ideia, junto com Keynes, o economista, de fazer com que o Estado invista, o investimento do Estado em programas sociais, em estimular determinados setores da indústria, etc. e tal, para poder estimular, né, reativar a economia. Mas existem muitos indicadores que mostram que o New Deal não teria dado tão certo assim, economicamente falando, que teria ajudado a economia flutuar, mas não sobreviver e retomar um impulso. E que realmente o que foi a chave que virou e que estimulou a economia americana a crescer de novo em grandes volumes foi a Segunda Guerra Mundial. E aí a economia de guerra, né, de produção de material bélico, em primeiro lugar, e depois esse controle, né, o controle dos mercados, né, da Europa Ocidental, da Alemanha, o Plano Marshall, que eles colocaram um monte de dinheiro ali, mas para a economia circular e crescer de novo, meio que jogando a produção, né? A produção de indústria americana, né? Abrir esses mercados para os produtos dos Estados Unidos, né? E é ali que consegue realmente a economia americana se reerguer, né? É bem interessante pensar assim nesses termos. Mas voltando um pouquinho para a seção 7, é, ele tem um ponto super interessante que eu já tinha ouvido, que diz assim, bom, o sistema fabril ele vai produzir de um modo febril. Eu achei legal essas duas palavras. E como existe uma produção de muito volume, existe também uma saturação dos mercados. E quando o mercado chega a esse ponto de saturação, aí vem uma contração, o que provoca uma estagnação. Então, a vida da indústria se torna, assim, em uma sucessão de períodos de animação média, prosperidade, superprodução. Depois da superprodução, vem a crise e a paralisação. Então, qual é a consequência? Que, fora os tempos de prosperidade, os trabalhadores são submetidos sempre a uma situação de insegurança. Peraí, deixa eu encontrar aqui. Em que eles são repelidos
e atraídos ou puxados e empurrados de um lado para outro com essas mudanças constantes do mercado, que são produtos, são produzidas essas mudanças por conta da dinâmica da maquinização ou da indústria, né, que é estimulada a essa superprodução satura os mercados, aí vem a crise e a paralisação. E aqui eu acho interessante uma ideia, quando ele diz que nesses tempos de crise, estabelece-se entre os capitalistas. Aí ele vai falar um pouquinho dos capitalistas. A mais feroz luta pela participação que cada um deles aspira a conseguir no mercado. Então, assim, essa imagem dos capitalistas lutando, assim, para conseguir uma fatiazinha, né, do mercado. Isso que é tão naturalizado, né, no discurso do empreendedorismo, enfim, da luta por uma fatia de mercado, enfim, essa coisa que parece, assim, naturalizado, né? É naturalizado no discurso. É assim, é a lei do mais forte, é a luta e não sei o quê, parari, pororó. Enfim, mas é um sistema, né? Como um sistema, e eu acho isso impressionante, como um sistema, ele consegue, é como se fosse um gatilho, assim, o sistema, uma maneira de operar, vai criar, como você falou, Jasmine, vai criar uma subjetividade, assim, vai criar nas pessoas a ideia de que elas têm que ser de uma determinada maneira, enfim, né, vai contaminar ou invadir o universo subjetivo, né? Bom, então, o que mais? Ele diz, um aumento, número maior de trabalhadores nas fábricas está condicionado a um aumento proporcional mais rápido do capital investido, nas fábricas. Aí, e nos períodos de crise, e aí é interessante na seção 7, nos períodos de crise, como os capitalistas começam a abusar dos trabalhadores, exigindo as coisas mais esdrúxulas, assim, mais horas de trabalho, dívidas, né? O trabalhador, enfim, além de recebe menos, porque como parte do salário tinha que pagar, sei lá, a luz de onde estava, do quarto onde estava morando, ou enfim, enfim, uma série de questões, e são vários depoimentos, tá? Vários depoimentos na seção 7. E sobre a seção 7, é mais ou menos isso, tá? Enfim, não tenho mais a dizer sobre a seção 7, modestamente, evidentemente, ok? Bom, sobre a É, seção 8, diga. ah, tá, não, eu ia falar isso, que acho que a gente já comentou, assim, foi comentando a sessão 7, a gente pode seguir, né? Isso. Então, Hum. na seção 8, bom, ele fala sobre como a grande indústria revoluciona a manufatura, o artesanato e a indústria caseira. Então, é bem interessante. Eu acho que, eu não sei se eu consegui, eu li a sessão, mas não sei se eu consegui, assim, tipo, processar toda a informação, porque são informações um pouco novas para mim, sobre esses diferentes estágios da economia, de uma indústria caseira, em que uma família normalmente trabalhava dentro de casa, o artesanato, a manufatura e depois a indústria, né? Enfim, então, e de como a grande indústria, o maquinismo, ela vai acabar com todos os estágios anteriores. Acabar, ele vai explicar como. Então, em primeiro lugar, é o primeiro ponto.
e acaba com a cooperação baseada no artesanato e na divisão do trabalho. Exemplos, ele diz, Adam Smith, ele, no seu livro da Riqueza das Nações, publicado no final do 18, se eu não estiver errado, ele diz que 10 homens, mediante a antiga divisão do trabalho, produziam 48 mil agulhas por dia. E que em 1867, ou seja, mais ou menos 100 anos depois, 90 anos depois, uma máquina só produz, em uma jornada de trabalho de 11 horas, 145 mil agulhas. Ou seja, 3 vezes mais. Ele vai arredondar esse número, né? Ele vai agora pensar em 150 mil. 150 mil agulhas produzidas por uma máquina só em uma jornada de trabalho. E aí ele diz, bom, também uma mulher ou uma moça jovem podem vigiar sozinhas, em média, 4 máquinas. Então, imagina, 4 máquinas desse tipo, então, que podem produzir diariamente 600 mil agulhas. Ou seja, mais ou menos 3 milhões de agulhas por semana. Aí ele entra, né, um pouco nessa, eu acho, na imagem do volume de produção. E ele traz o exemplo dos cottages, tá, da Inglaterra. Ele volta, todos os exemplos são da Inglaterra, né? Não todos, né? Mas eu acho que os mais importantes. Então, o que eram os cottages? Os cottages são casinhas pequenas, em que como, eu imagino assim como se fosse um bairro, e as pessoas nas suas casas, elas alugavam uma máquina a vapor que era instalada no centro, né, uma quadra, um quarteirão, eu imagino, como se fosse um quarteirão, eles conseguiam instalar uma máquina a vapor no centro, daí eles puxavam a energia para as casas, e nas casas as pessoas produziam, trabalhavam nos teares, tá? Eram os tecedores. Eles alugavam, né, essa máquina a vapor e pagavam, né, pela energia. Agora, esse sistema que existia começou a competir com a indústria fabril. E a indústria, como tem um investimento maior em maquinaria e consegue maiores volumes de produção, logicamente que acabou com esse sistema que Marx visualiza como sendo mais cooperativo, que era o sistema dos cottages, tá? Que é um sistema de produção mais caseiro. E aí ele diz, o princípio do maquinismo. Aí que ele fala de princípio, né? O princípio do maquinismo, que consiste em desintegrar o processo de produção nas partes que o integram, resolvendo os problemas que isso traz mediante o emprego da mecânica, a química, etc. Em uma palavra, das ciências naturais, impõe-se por todo lugar. Então, eu acho interessante isso, né? Em primeiro lugar, ele trata o maquinismo como princípio, que acaba com a divisão do trabalho. Então, já não tem mais divisão do trabalho, já não tem partes que compõem um processo de fabricação de alguma coisa. O maquinismo vai desintegrar essas partes para transformar numa coisa só. Tá? E esse princípio impõe-se por todo lugar. Eu acho que tem um pouco do que a gente estava falando, de como esse princípio do maquinismo, hoje em dia, por exemplo, no Brasil e no mundo todo, já entrou no mercado, na indústria da agricultura, na agricultura, né, no setor agrícola, e em tudo, né? O que que não tem? Eu acho que o que que não tem maquinismo? Não sei. Não tem, né? Tudo.
E aí ele fala também como já não existe mais, depois do maquinismo, não existe mais, eu acho interessante isso, não existe mais divisão do trabalho. Agora, essa antiga divisão do trabalho se chama emprego. É o emprego, ele fala. E onde quer que seja, fala. Trabalho da mulher, de crianças, e que acontece em todos os níveis, não só na produção em grande escala, mas também na indústria caseira, tá? Enfim, eu acho que são conceitos, assim, bem importantes. Bom, diz, a indústria caseira nos velhos tempos pressupunha artesanato urbano independente, a pequena economia camponesa e, sobretudo, a existência de uma casa na qual habitava a família trabalhadora. Porém, hoje, a indústria caseira é um departamento exterior da fábrica, ou da manufatura, ou do armazém de mercadorias. E aí, eu me lembrei, eu tenho uma conhecida, aliás, duas amigas, né? Que estão com seu próprio negócio, tá? E o próprio negócio é assim, vamos comprar produtos e vender, né? E colocar no Mercado Livre, né? No site Mercado Livre. Então, olha como o Mercado Livre trabalha. Então, se você, sei lá, compra X quantidade de produtos, tá? Mas não, a venda, o volume não é suficiente para eles entregarem, eles têm subdistribuidores aos quais você tem que entregar essa mercadoria. Então, por exemplo, eu, sei lá, resolvi que eu vou comprar esse negócio da China, eu vou personalizar e vou vender aqui no Brasil, no Mercado Livre, com, sei lá, qualquer coisa aqui. Aí eu consigo vender 50 por mês. Então, o Mercado Livre fala para mim, bom, mas 50 por mês, eu não vou distribuir. Você vai entregar, tem uma lista de subdistribuidores que é assim, fulaninho que está no teu bairro, ou sei lá, o próximo, aí você vai entregar o produto para ele. E ele vai fazer a distribuição, tá? Porque para mim não interessa usar a minha infraestrutura de distribuição para um volume tão pequeno. Bom, se as vendas começam a aumentar, aí sim, aí você pode levar para o centro de distribuição do Mercado Livre. E aí o Mercado Livre distribui, né? Então, como essa indústria caseira, porque é algo caseiro, né? Ela fica a serviço da grande indústria. Então, ele vai insistir. Ele diz: além dos trabalhadores fabris, da manufatura e dos artesãos, concentrados geograficamente colocados sob seu mando direto, o capital move, através de fios invisíveis, a todo um exército de trabalhadores nas suas residências, nas grandes cidades ou no campo. Por exemplo, a fábrica de camisas dos senhores Tilly, em Londonderry, na Irlanda, tem, isto é segundo Marx, 1.000 trabalhadores na fábrica e 9.000 que trabalham nas suas casas. E que a exploração das forças de trabalho baratas e inexpertas é mais descarada quanto menos estrutura houver. Então, na fábrica, existe exploração da mão de obra, sim, mas ela não é tão descarada quanto na indústria caseira. Então, na indústria caseira, aí você realmente vê que, como não tem nenhuma fiscalização, supervisão, enfim, trabalha aí, me entrega, né? Você entrega para o grande produtor, mas há muito mais abusos quanto menos estrutura houver. Eu acho que agora pensei no que o Alexis falou sobre
inclusive na parte sul do México, é, que é mais agrícola, de como os trabalhadores agrícolas estão assim sendo super explorados também. Enfim. Bom, volta à ideia, diz, quanto menos desenvolvida for em um ramo industrial determinado a força produtiva, a social do trabalho, e a base técnica do seu processo do trabalho econômico, então mais será o desperdício implacável da força de trabalho. E que essa relação é consequência da economia dos meios de produção, que o maquinismo começa a impor sistematicamente. Então, aí eu acho que ele faz uma concatenação super interessante. É uma relação econômica que é dos meios de produção, que é imposta essa relação através do maquinismo. Bom, tem vários exemplos de como esse trabalho moderno, caseiro, por exemplo, ele faz como do abuso. Tem estatísticas das mulheres adoecidas por tuberculose, de como isso é interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Está no ponto D. Se vocês estão com o livro aí, o ponto D da seção 8, então diz, trabalhadoras, né? Em 1852, tem um médico, o Dr. Truman, médico do Dispensário Geral de Nottingham. Ele identifica mulheres com tuberculose, uma a cada 45, em 1852, e em 1861, ele vai ano a ano, uma a cada 8 mulheres com tuberculose. Quer dizer, as condições do trabalho caseiro, como elas ficam precarizadas quando entra o maquinismo. Como o maquinismo vai destruir, na verdade, as condições do trabalho caseiro, vai precarizar de uma maneira absurda. E aqui ele entra, eu acho que é duas coisas. Olha, ele tem o seguinte ponto. Ele diz: o barateamento da força de trabalho, às custas de abusar da força de trabalho feminina e imatura, de desfalcar os trabalhadores de todas as condições normais de trabalho e de vida e de sobrecarregá-los brutalmente de trabalho excessivo e trabalho noturno, emperra finalmente com determinadas barreiras naturais, como, por exemplo, que, enfim, a pessoa não pode trabalhar mais do que 24 horas, né? Então, tem ali uma barreira, algum tipo de barreira. Barreira que não é mais possível derrubar e perante as quais vêm-se obrigados a se deter o barateamento das mercadorias e a exploração capitalista baseados nesses fundamentos. Neste ponto, que inclusive demora para chegar, aí é a hora da implantação da maquinaria. E assim começa a dispensar o trabalho caseiro, ou a transformar o trabalho caseiro. Então, a ideia dele é que a exploração dos trabalhadores, que o processo, através dos anos, que chega a absurdos, incomensuráveis, né? E que mesmo assim demora para chegar, e que tem barreiras, assim, tem um ponto final, o capitalismo consegue, inclusive, superar isso através da implantação do maquinismo. E o maquinismo, o que vai fazer? Vai explorar mais ainda. Deslocar trabalhadores, enfim,
fazer com que trabalhe mais ainda, porque o que importa é a produção. E é um exemplo super longo sobre a máquina de costurar na Inglaterra, de como foi introduzida a máquina, de como aumentou a produção, não só de roupas, mas também de máquinas, de como isso começou a ser um artigo que as pessoas tinham nas suas casas, de como isso acabou com o trabalho caseiro. Enfim, é bem interessante de como ele, com esse exemplo, ele prova a tese dele. Isso me trouxe, tipo, para terminar, o que eu preparei para hoje, trouxe um trailer de um filme brasileiro, não sei se vocês viram, que chama Corpo Elétrico. É lindo o filme. Eu não achei no YouTube, então deve estar em alguma dessas plataformas. É lindo, vale a pena ver. Então, é a história de um trabalhador nordestino que vem para São Paulo para trabalhar numa fábrica de moda no Bom Retiro. Não sei se é no Bom Retiro ou no Brás, mas, enfim, aqui em São Paulo. E ele é do Nordeste, é jovem e ele é gay. Então, o filme tem a temática, passa muito pela temática da homossexualidade, da descoberta da sexualidade desse trabalhador aqui em São Paulo. Mas eu acho que não é o tema principal, mas um tema que está sempre presente é essa relação com os trabalhadores da fábrica, da exploração, de como é a relação com os donos da fábrica, de como os donos da fábrica, em algum momento, veem que ele era super bom no trabalho, interessado, que tinha até um talento para o design, enfim. Eles tentam, assim, atrair esse garoto para eles, para funções não tão braçais, vamos dizer assim, mas entram com um discurso de cuidado com as pessoas com as quais você se relaciona, tipo, afastando ele, tentando afastar ele das amizades que ele tinha construído com os operários da fábrica, que eram relações muito afetivas, muito importantes para ele, porque ele estava sozinho em São Paulo. Então, eles eram os únicos amigos, né? Então, ele, eu acho que super interessante por isso, porque eu acho que é aparentemente um tema, um filme sobre homossexualidade, mas não, ele é muito mais rico do que isso e passa por essa questão. Então, eu queria mostrar o trailer para vocês, assim, tipo, para animar vocês a verem o filme. Esse é o Elias. Esse é o cara que você vai falar. O Fernando vai ficar aqui no lugar do Tomás, temporariamente, no corte, até dezembro. Você trabalha por aqui? Do lado. E você trabalha com o quê? Numa confecção de roupa. Conta aquilo que você queria me contar da fábrica. A gente começou a se aproximar. Tá chegando o fim de ano aí, tem muito pedido. Tá todo mundo de cabeça cheia. E aí só quer desaguar. Nossa, eu tenho sonhado muito com mais esses dias. Como eu penso muito, às vezes eu preciso descarregar. Ah, meu amor, tem muita bicha no mundo. Tu acha que na fábrica tem só vocês dois, hein, louco? Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gosta? Ah, eu adorei. Gente, esse é o Elias. Oi, querida. Pode desenhar uma roupa pra mim, por favor? É possível? Vai desenhar a roupa pra família inteira. Elias, como tá bom? Ninguém vai dar faltas em nada, viado. Quem fizer igual a gente leva pra dormir lá em casa. Você gosta de trabalhar aqui, Elias? Gosto. As relações de trabalho são muito delicadas. Esse seu envolvimento com as pessoas da fábrica, por exemplo, me preocupa. A gente precisa diferenciar as coisas, né? Acho que você podia separar mais as coisas, sabe?
confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito mais, muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento. Pra ser tão viado assim, precisa ter muito mais, muito talento, hein? Talento, hein? Bom, e é isso. É isso que eu... Nossa, eu amei! É muito Vou bom. assistir Filme hoje. muito bom. Muito bom. Interessante para analisar, para ilustrar um capítulo de Marx. É, 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 exato. Só uma coisa, só falar dessa questão, né, do como que a indústria revoluciona o trabalho, inclusive a fábrica caseira, né, o trabalho em casa. Qual que é o termo que ele usa, o termo mais específico? Indústria doméstica? Trabalho caseiro. Trabalho caseiro. É. Eu tava pensando aqui, assim, o que que a maquinaria, assim, mudou completamente, né? Porque se você considerar que hoje é o computador, é a internet, tudo isso é maquinaria, né? É. E aí, você questionou, né? Tem algum setor que não tem? Não, se a gente entender, né, que tem a era da informática, né? Que aí a própria internet é maquinaria, né? Tem o celular é maquinaria, computador é maquinaria, internet, etc. Não, é ao contrário, até assim. Aí, entre outras questões, aí talvez tem toda uma. Na filosofia, né? Tem toda uma linha da filosofia, que é a filosofia da técnica e da tecnologia. É até assim, a gente pode começar a questionar assim, se dá para manter o termo maquinaria. Porque, na real, não são mais máquinas que são usadas para o trabalho. Acho que eu tinha comentado, né? O Deleuze e o Guattari, eles têm um conceito de subserviência maquínica, ou servidão maquínica, que é a ideia de que, na real, acontece o contrário. Já vem do Marx, o Marx comenta muito rapidamente, mas eles desenvolvem mais isso porque hoje em dia a tendência está muito mais forte. Mas começa a acontecer o movimento contrário. Nós estamos imersos no mundo das máquinas, na verdade. Uhum. Nós somos apêndices das máquinas. E o Marx analisa isso no contexto da fábrica, ali, localizado, mas a gente está numa sociedade técnica, numa era da técnica em que as máquinas são o meio ambiente, digamos assim, o mundo são as máquinas e nós estamos dentro desse mundo da técnica, do mundo das máquinas. Nós somos peças pequenas nesse universo técnico. Uhum. Então, isso vai para um outro lugar, assim, de como que o trabalho doméstico, eu já esqueci de novo, a indústria doméstica, Indústria caseira. indústria caseira, isso. Como que a indústria caseira se modifica, acho que, assim, passa desse ponto, assim, a nossa vida total se modifica a partir entre aspas, maquinaria, né? E com relação a essa ideia, assim, de que fica mais fácil explorar e burlar leis, e como que acontece com a legislação, com as relações de trabalho mediadas pelo direito, numa época em que nós dependemos das máquinas, a gente não usa as máquinas, nós somos usados pelas máquinas. Exato. Uhum. Isso vai para um outro lugar. E aí, para pensar como que o que era nessa época a maquinaria virou um meio de exploração mais brutal, assim, né? Hoje em dia, através dessa inversão de relação, que nós ajudamos as máquinas a produzir. Não são as máquinas que auxiliam o trabalhador a produzir mais rápido. O trabalhador auxilia as máquinas, né? E isso em todos os setores da nossa vida. A gente não faz nada sem máquinas hoje em dia, especialmente levando em conta o computador, né? Enfim, a informática. Inclusive, aí entra na época do home office, que é o estavam falando pandemia, pós-pandemia. É mais ou menos isso, assim. Inclusive, aí a legislação começa a seguir a tendência de aquilo, aí dá a volta completa, né? Naquilo que a gente estava falando.
a tendência a varrer completamente o direito trabalhista. Perdeu o sentido, né? Agora todo mundo é empreendedor. Todo mundo é Exato, PJ, né? é MEI, Exato, trabalhando em casa, no home office, que parece um avanço, alguma coisa, né? Tipo, é mais confortável, mais livre, ou sei lá o quê. Mas na real não tem nenhum controle e você é incentivado a se autoexplorar o máximo possível. Até aí, de novo, também tá a questão da subjetividade, né? Se a gente não está produzindo, trabalhando, o máximo possível, a gente até se sente culpado. Ah, não estou sendo produtivo. sim. Isso é tudo por causa desse predomínio máximo de outra potência, assim, da maquinaria, que já Uhum. virou nosso oxigênio. A gente é inimaginável a vida sem a mediação de máquinas, né? Na real, enfim, é isso que eu acho bem legal esse conceito do Deleuze e Guattari, de servidão maquínica. Nós servimos as máquinas, a gente não usa elas, né? Nós somos, elas usam a gente, né? As máquinas são o sujeito e nós somos os apêndices, né? Que é essa frase do Marx, mas aí eles levaram muito mais para frente, assim, para pensar essa época nossa da era da informação e da computação. Legal. O Henrique levantou a mão. Henrique. Só acompanhando isso que a Yasmin disse, ao colocar também as pessoas nessa situação de empreendedores, acontece uma ilusão de colocá-las na mesma categoria dos capitalistas, mas sem ter todos os recursos do capitalista. Então, cria-se essa situação contraditória de que você continua sendo explorado por si mesmo, né? Ou seja, você é ao mesmo tempo patrão e empregado, e, portanto, você vira uma esquizofrenia de explorador e explorado, e cria uma espécie estranha, né, de que você está no mesmo terreno de competição do capitalista de verdade. Então, naquela ideia que o Henrique tinha falado de disputar uma fatia do mercado, é isso que está sendo exigido hoje que os jovens façam. Então, tira o seu MEI e vai disputar uma fatia do mercado. Você vai disputar a fatia do mercado com quem? Com a empresa que já está ali com o grande capital e com todos os recursos, e você não tem nenhum deles. Você tem que pagar sua própria conta de luz, sua própria internet, você tem que fazer sua comida e ainda trabalhar, né? E conseguir fazer com que o seu serviço seja competitivo, o seu produto seja competitivo em relação à Nike. Então, é um absurdo. Não, absurdo em todas as instâncias. Não, é de uma loucura, assim, assim, não dá para acreditar, assim, que a gente esteja nessa... E eu acho que a lavagem cerebral é tamanha, é tal, que, não sei se vocês se pegam, assim, meio que você vai acreditando nisso, não é? Porque a gente está bombardeado, assim, assim, às 24 horas do dia, todos os dias, por todas as frentes, assim, com esse discurso. Então, de repente, assim... inclusive no ambiente educacional, né? A gente, desculpa, o Alex tinha levantado a mão, só para não perder o fio da meada. A gente teve recentemente essa questão do novo e esquisito ensino médio aqui no Brasil, que, poxa vida, várias das disciplinas ali eletivas colocadas à disposição dos estudantes era empreendedorismo, abra o seu próprio negócio, como ser o seu próprio patrão, um discurso neoliberal enfiado dentro da escola, ou seja, o ambiente que deveria ser para estimular a reflexão, pensamento crítico, se tornou celeiro de microempreendedores. Esquisitíssimo isso. Sim. Alexis. Gente, desculpa eu interromper a discussão, que está Imagina. bem interessante, mas eu não vou poder ficar na reunião até meio-dia. Eu tenho que sair agora, todos os dias, mais ou menos essa hora, para poder chegar no emprego. Sim, Então, não, sem problema, porque na verdade, assim, a ideia original era de 1 hora e meia,
E que, assim, às vezes a gente estende a discussão, mas é 1 hora e meia, né? Não, Então, é uma pena, porque agora que está ficando mais interessante, a exposição foi bem legal, mas a discussão tá bem interessante. é. Então, mas eu, A gente combinou de se explorar apenas 1 hora e meia, mas como a gente é Ah, tá. empreendedor, a gente se explora sempre um pouquinho mais. É, Beleza, fiquem aí exato. sendo um pouquinho mais explorados, então eu vou ser explorado em outro lugar agora. Outro lugar. Em outro lugar. Tá bom, Alexis. Tá Obrigado, certo. Alex. Até a Até próxima. mais. E um Bom, outro comentário que eu ia fazer também, dessa questão do trabalho doméstico, né, do trabalho caseiro, eu tenho altos papos filosóficos com a minha mãe enquanto a gente está cozinhando, né? Então, normalmente, a cozinha é o nosso fórum. E outro dia ela estava falando, né, o quanto que a gente é dependente dos eletrodomésticos hoje para conseguir cozinhar. Ou seja, uma atividade humana talvez extremamente básica, né? Ou seja, seres humanos fazem comida desde que existem, né? De uma forma ou de outra foram desenvolvendo maquinários para isso também. E aí ela brincou, ela falou assim, se acaba a energia elétrica, a gente não consegue fazer comida, né? Porque você tem o forno de micro-ondas, a geladeira, a cafeteira, a sanduicheira, sim. o forno elétrico, ao A passo air que fryer. a air fryer, exato, o grill do George Foreman, É. são esses os nossos recursos hoje para conseguir fazer uma comida. E aí, quando acaba a energia elétrica, o que você faz é ligar para o iFood, né? Porque você não consegue fazer comida em casa se não tiver energia elétrica. É. Ou seja, ficamos realmente. Eu acho que essa ideia da Yasmin é fantástica, né? Que ela colocou aqui. Nós somos servidores da máquina, nós Uhum. somos a pecinha que aperta o botão É. para a máquina funcionar, mas quem está mandando de verdade é a máquina, não somos nós. Nós somos engrenagenzinha. Na verdade, é um discurso, né? É o princípio dos meios de produção expressado, posto em prática pelo maquinismo, né? O princípio como o Marx fala, o princípio do maquinismo, né? Que é... E eu acho isso interessante, né? Que como eu falei, eu não sou da área, mas acho que a filosofia tem muito a dizer sobre isso, né? De como isso é, lógico, a gente vê uma coisa concreta, né? Na tua frente, o computador e tal, mas é uma ideia, né? É uma ideia de trabalho, é uma ideia que muda as relações Que interfere nas nossas relações sociais também. sociais. É. Bom, é isso, Muito bom. colegas. Obrigado, Henrique, pela condução. Ok. Valeu, muito, muito bom. Eu gosto desse esquema de exposição, assim, da gente, ao invés de deixar a discussão para o final, ir colocando alguns pontos, né, do texto e a gente ir trazendo as ideias sobre aquele ponto ali. Eu acho Acho que melhor, né? Assim, fica uma vai dinâmica interessante. relaxando, né? Eu gostei também. Fica menos, assim, menos seminário, né? Fica mais uma conversa e tal. É, legal. Tá ótimo. Obrigada, Henrique. Muito bom. Muito legal a Obrigadão. sua apresentação aí do Legal. texto. Então, a próxima reunião ficaria para o 22? Fica comigo. Tá, com Isso. o Henrique. Perfeito. Aí eu O que você faço acha, a Henrique, sessão de manter esse 9 e esquema? 10. Vamos manter esse Sim, esquema, né? A cada 15 sim. dias. E assim, a gente vai se falando, se eventualmente não houver. E eu tô com esse horário livre, assim, agora, tá Tá, mais tranquilo. Então, vamos deixar no meu Zoom mesmo, nesse mesmo link. beleza. Enfim, ok? Não, eu Tudo tava bem. falando de manter esse esquema de ao invés de fazer um seminário no começo da reunião, ir colocando os pontos e discutindo aos poucos. Não sei o que Feito. que o Henrique Legal, acha. Sim, eu legal. já vou tentar seguir essa mesma estrutura aqui. Tá bom, Legal, né? Gostei. Vamos tentar. perfeito. Então tá, Da hora. Muito bom, gente. ok. Valeu, fiquem bem. Abraços. Tchau, Até a tchau. próxima. Um beijo. Tchau, tchau.